Seja muito bem-vinda à terceira aula da Bolsa Ibiza. Eu me chamo Priscila, sou idealizadora da Uzi Joiely, inclusive já vou deixar aqui o link lá do Instagram para você nos seguir, acompanhar o meu trabalho. E se você não assistiu a aula 1, que é a aula da base, e a aula 2, a subida e o corpo da bolsa, você acessa o link das aulas lá no grupo do WhatsApp, na mensagem fixada ou no link da bio do grupo do WhatsApp, tá? Então, eu vou medir a altura que ficou a peça. Ficou com mais ou menos 22 centímetros por 23. A largura ficou 5,5. E aqui, para começar a nossa alça, eu vou começar soltando aqui uma quantidade de fio. Eu vou deixar marcado aqui na descrição a quantidade em metros, tá? Para você ter noção, se basear com a quantidade de fio que você deve usar. Aqui eu vou usar uma agulha e bem aqui, ó, eu centralizo. Eu vou centralizar aqui nesse ponto o fio. E aqui eu já vou fazendo, ó. Eu vou separando aqui, ó. Eu vou deixar esse fio mais ou menos aqui. Certo? Ele vai ficar aqui. E esse fio maior, ó, você viu que eu coloquei o fio de fora pra dentro. E agora eu vou dar uma volta, tá? E esse fio vai entrar também de fora pra dentro. Eu vou colocar, centrar aqui nesse ponto. Trago esse fio. E aqui eu vou puxar, ó. Puxar esse fio de fora. Puxo ele todo. Eu coloquei uma quantidade a mais de fio, mas eu vou deixar aqui a metragem certinho de quanto eu utilizei. E aqui eu já vou, ó, trazendo aqui esse fio pra cá. Aqui você já vai marcar mais ou menos no tamanho que você gostaria que tivesse a altura dessa peça. Eu vou diminuir só um pouquinho. Ó, e aqui eu já vou trazendo a terceira volta. Eu tenho 3 voltas de cada lado. No mesmo local, eu puxo o fio pra dentro, puxo tudo. E aqui, ó, já junto com esse outro lado, tá? Lembrando que esse fio, ele vem sempre de fora pra dentro. Puxei mais uma vez. E aqui eu tenho quatro alças em cada lado. Vou querer mais uma alça do outro lado, sempre trazendo o fio de fora pra dentro. Vou puxar esse fio sempre de fora pra dentro, tá? Cuidado pra não errar e não dar problema aí na hora de fechar. Ajusta, se faltar aqui. Mais uma alça. E aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 alças. Eu vou querer 8 alças de cada lado. Então, faz aí as contas pra você não se perder também, mantendo o mesmo tamanho de cada alça, tá? Ó, aqui já deu uma destemperada aqui no tamanho. Vamos tentar ajustar esse tamanho aqui pra ficar o mesmo tamanho, todas as alças. Mais uma vez. De fora pra dentro. Eu quero revelar pra vocês quanto que eu gastei pra fazer essa bolsa. Essa bolsa me custou um valor de produção de R$ 40, acredite se quiser. Imagina você poder vender uma peça dessa a 200, 180, R$ 200. É mais de 150% de lucro. E se você, assim como eu um dia tive dificuldade em precificar minhas peças, eu trouxe uma solução para você. Tenho certeza que precificação é sim uma dificuldade, uma dúvida frequente entre as crocheteiras. E para te ajudar nessa missão de precificar as bolsas, os seus produtos, as suas peças, no dia 9 de maio, às 20 horas, teremos o nosso evento lá no Instagram,
onde eu vou desvendar os enigmas da venda do crochê. E eu vou falar também sobre precificação, que é uma pedra no sapato da crocheteira. A gente tem muita dificuldade de trazer, de levar com mais leveza essa precificação. Então, se você não sabe colocar preço, minha amiga, já salva essa data, porque esse evento é para você. Olha, aqui eu já vou cortar, tá? 4 de um lado, ó, 4 de outro, então 8 alcinhas. Eu vou trazer essa alça para dentro. E bem aqui, eu já vou fazer a união desses dois fios, tá? Então, aqui, ó, com a ajuda de um alicate, eu vou juntar as duas perninhas, ajusto, né, ali a alça pra ela ficar bem certinha. Já vou cortar aqui, ó, as duas pontas. E já faço essa união aqui com o fogo, tá? Pode ser isqueiro ou maçarico. Aí aqui você só... Cuidado pra não se queimar, tá? Aqui você dá uma apertadinha. E tá colado para sempre. Então, aqui, ó, não se preocupe com essa emenda, porque ela vai ficar por dentro do ponto. E vamos para a segunda parte da alça. Então, tô cortando aqui, ó, 5 metros. 5 metros do fio que eu tô utilizando. Vou ajustar aqui as duas pontas desse fio. Pode ser que você use um pouco menos que 5. E aí, aqui, ó, nessa outra ponta, eu vou dar um nó. Eu vou dar dar uma laçada aqui, ó. Vou trazer uma para um lado. E bem aqui, eu vou dar um nozinho assim. Puxei tudo. Nesse começo, você vai perceber que tem muito fio. Eu vou dar até uma dica pra você, já, pra você não se embolar aí com a quantidade de fios, tá? Então, aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou curvar um pouquinho assim a minha peça. Você pode apoiar com o que você tiver aí. Eu vou apoiar com isso aqui. E aqui, ó, nós temos o começo da nossa alça, tá? Que é justamente aqui esse nozinho que faz aqui. E eu vou pegar as pontas, ó, vou pegar as pontas, e vou enrolar assim na minha mão, ó. Vou enrolar um pouco. E aí eu vou fechar assim, ó. Só de uma forma não permanente, só enquanto eu tô com esse fio muito grande, tá? Ó, dei essa puxada aqui, fiquei com o fio pra um lado, ó, um bolinho pra um lado, agora eu vou fazer do outro. Então, antes de começar o nosso nó quadrado no macramê, eu quero parabenizar você por ter chegado até aqui, crocheteira, porque estamos quebrando paradigmas hoje. Vamos aprender técnicas de macramê. Eu tenho certeza que muitas de vocês nunca passou pelo macramê na vida e é um prazer estar introduzindo esse conhecimento aqui nessa aula maravilhosa. Então, se você está gostando dessa aula, deixa um comentário aqui abaixo nos comentários, que vai ser um prazer ler e participar desse processo com você, tá? E aproveite, já me siga no Instagram, caso você ainda não conheça o meu trabalho. Lá tem muito conteúdo legal para você aproveitar aí muita técnica boa de venda e de crochê. Então, vamos começar. Aqui, nós temos dois lados do trabalho, certo? Um lado e o outro. A gente vai estar alternando o lado onde a gente faz o ponto. Então, por exemplo, eu vou começar com esse primeiro lado aqui. E bem aqui, eu fiz um C, certo? Esse outro fio, ele vai vir por cima, tá? Ele fica por cima. E esse fio que ficou por cima é o fio que vai passar por dentro desse C. Vou pegar tudo que tá aqui, ó, e passar por cima. E aqui eu só ajusto. Então, se o primeiro ponto quadrado que eu fiz desse lado, agora eu começo por esse lado. Então, fiz o C, esse vem por cima, e o que vem por cima vai passar por dentro do C e vai lá pro outro lado. Assim. Aqui você já vai dando essa ajustadinha, tá? Novamente, esquerdo, direito e passa por dentro. Você vai observar que um lado do ponto fica com esse nó e o outro do outro lado. Então, você viu, eu fiz um desse lado e um desse lado. Eu vim alternando, tá? Agora, eu vou desfazer um pouquinho aqui, ó.
Vou desfazer um pouquinho. E agora eu venho com o lado direito. O lado direito é o meu C. Você vai observar, ó, que esse fio aqui, que vem sempre por cima, é o fio que faz esse nozinho. Observe que esse fio aqui, ó, ele vai se tornar o nó. Olha só o nó se formando aqui, ó. Tá vendo? Então, se o nó tá desse lado, no próximo ponto, ele tem que estar do outro lado. Então, o Czinho. Esse fio vem por cima e passa de baixo pra cima, indo lá pro outro lado. Cuidado aqui com esses fios, pra eles não ficarem desencontrando. E assim vai nascendo o nosso nó quadrado. Então, se você tá aí precisando, né, ansiando por uma dica, por uma saída para te ajudar a vender mais crochê, quero lembrar vocês que lá no Instagram você encontra alguns conteúdos relacionados à venda. E principalmente as últimas lives que eu fiz. Eu fiz live falando sobre campanha de vendas, campanha promocional de vendas, né? Que são as conhecidas campanhas sazonais. Inclusive, a gente tá dentro de uma delas, que é o Dia das Mães. E eu quero muito que você ainda venda essa bolsa no Dia das Mães. Tem também live falando sobre como vender o crochê parado. Que eu tenho certeza que muitas de vocês também têm crochê parado aí. E eu tenho outra live falando sobre como vender crochê para o mesmo cliente várias vezes. Essa live é muito boa. É claro que eu não tenho como passar todos os conteúdos aqui, né? Nessa aula, a gente tem pouco tempo aqui para abordar tantos assuntos, mas eu tenho certeza que você vai gostar muito dos conteúdos que tem lá no Instagram. Então, continuando aqui, eu comecei com esse primeiro ponto, depois vim para cá e vim alternando os lados. Por exemplo, você não sabe agora, você se perdeu e não sabe agora qual é o lado que você tem que fazer o ponto. Observe que o último ponto feito foi desse lado, ó, o nozinho desse lado. Então, se o nó tem que ser desse lado, se o nó tem que ser do outro lado, você vai fazer o C desse lado e o nó vai passar a ser esse aqui, ó. Então, você faz o C, olha só. E esse vem por cima, vindo aqui por baixo, olha o nozinho aparecendo. Então, não se preocupe caso você se perca aí no espaço, né, no local, qual é o lado que eu tenho que fazer o ponto. Então, voltando, né, aqui a gente faz o C, olha só. Esse fio aqui vem por cima, esse fio sempre vem por cima do C, e ele passa por debaixo e por dentro desse C que foi feito. Olha só o nó do outro lado, tá? Então, eu vou fazer mais algumas vezes pra fixar bem. Que você esteja aí atenta a essa técnica. Não é difícil, tem só que ter um pouco de atenção no começo, para que você não faça, né, o ponto duas vezes, tá? Eu vou fazer aqui o ponto repetido para você ver o que acontece, para você aprender a identificar o erro também, tá? Então, eu vou fazer o ponto de novo do mesmo jeito que eu fiz. Vou vir aqui pelo lado direito. Vou vir com esse outro fio por cima, né? Passo ele por baixo. Olha o que acontece. O nó, ele fica do mesmo lado, ó. Ele ficou do mesmo lado. Sendo que ele era pra ficar aqui. E ficou uma coisa meio estranha, né? A gente sabe que ficou. Vou ensinar você também a desfazer o ponto. Você abre assim um pouco. Pega esse daqui e devolve esse pra cá, tá? Então, se o nó tá desse lado, o nó tem que vir desse outro lado. Então, eu faço o C e esse fio vem por debaixo. Olha só como fica lindo. E caso você queira a alça ainda mais grossa, você pode colocar mais voltas aqui nesse fio. A gente fez 8, né? Eu vou até medir aqui rapidinho pra você, ó. Ficou com 2,5 centímetros, né? E aqui ele ficou com quase 3 de largura. Então, eu vou fazer aqui o restante da alça e trago a finalização pra você. E aqui, eu vou trazendo já, finalizando, né, esses últimos pontos. Não tem muito segredo. Vou mostrar como é que tá ficando o trabalho, ó. E já eu vou medir pra vocês saberem qual tamanho ficou minha alça, tá? Então, aqui, ó, o Czinho de um lado, o outro fio por cima e traz ele por dentro desse C. Ajusta e faz aqui do outro lado. Caso você tenha dificuldade em acompanhar, sugiro que você coloque a aula um pouco mais lento, né? Deixe
deixa a aula um pouco mais lenta para você acompanhar. E aqui a gente já vai encerrando aqui os últimos pontos da nossa alça de macramê. Ai, gente, olha, dá pra fazer cinto, dá pra fazer chaveiro, dá pra fazer cada chaveiro lindo com essa técnica. Inclusive, se você pensar em algum projeto com esse ponto, já manda pra mim que eu quero saber. Aqui vamos chegando aqui, ó, nos últimos pontinhos. Acompanha comigo esses últimos pontos. Já vou trazendo aqui mais pra dentro, ó. Olha só. Pra não ficar rebarba aqui nesses fios. Pra ficar com um acabamento bem bonito, tá? Acho que esse agora é o nosso último pontinho. Olha. Vamos ver se dá pra fazer mais um. Ah, eu gostei, hein? Aqui eu gosto de fazer o seguinte, ó. Eu gosto de trazer essas duas alcinhas pra cá, tá? Não vai precisar de mais nenhum, não. Então, aqui, o que eu faço? Eu vou pegar esse ponto aqui, ó. Bem aqui. Trago a alça pra cá. Aqui eu vou pegar bem aqui. Vou colocar esse daqui bem aqui, ó. Acho que vai ficar melhor. Aqui. Ah, ficou melhor. E aqui, ó. Eu vou juntar esses dois fios. Vou trazer esse aqui pra dentro. Ai, minha gente, eu gosto de um acabamento bem feito. E aqui, ó, eu já vou fazer essa emenda do jeito que eu costumo fazer, que é com o fogo, tá? Ó, e aqui ele fica por dentro. Olha que beleza? Então, vou medir a alça. E antes disso, antes de finalizar, quero lembrar você, depois não diga que eu não avisei, do nosso encontro no dia 9 de maio, às 8 horas da noite. Eu vou desvendar a venda do crochê e te ajudar a precificar suas peças, a te ajudar como vender mais crochê em datas sazonais, como melhorar o seu atendimento, a sua performance. A gente sabe que não é só fazer crochê, a gente sabe que tem um mundo por trás do crochê. E você pode lidar com isso de forma leve, tranquila, como eu, tá? E aqui, ó, vamos ver que a finalização, ó, ficou com 49 centímetros essa alça, 47 centímetros, tá? Vou aqui colocar o fecho e já trago um vídeo dela finalizada e já com a etiqueta. E esse foi o resultado da bolsa Ibiza, uma bolsa simples, de baixo custo, que vai te ajudar a faturar muito com crochê. E não esqueça do nosso encontro no dia 9/5, às 8 horas da noite, onde eu vou desvendar os enigmas do crochê e te ajudar a precificar sem cálculos mirabolantes. Então deixa um comentário aqui para eu saber se você gostou dessa aula e até a próxima!